Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante, perigoso e preocupante. Semana passada, China e Índia entraram em confronto na sua fronteira, nas suas regiões ali disputadas. Os dois países, seus soldados saíram literalmente na mão e, obviamente, que isso preocupa porque nós estamos falando das duas grandes potências. Do lado indiano, morreram 20 soldados. Do lado chinês, mais uma vez, nós não sabemos porque o governo chinês não revelou quantos foram os soldados mortos. Eles não usaram armas e saíram na mão, lutando, brigando com paus, pedras, se batendo literalmente. Alguns morreram congelados, outros caíram. Enfim, eu quero explicar para vocês um pouco dos aspectos geopolíticos e geoestratégicos. Imagina como seria uma guerra no Himalaia e o que seria uma guerra entre esses dois gigantes, as duas maiores populações do mundo, Índia e China. Na verdade, se a gente olhar para o mapa e entender onde está a China e a Índia, nós vamos perceber que os dois países eles estão separados por um paredão, por uma muralha, a maior cadeia de montanhas do mundo. Isso separa a Eurásia do subcontinente indiano. Mas esse local de encontro de fronteiras, na cadeia de montanhas ali no Himalaia, não é o único lugar de disputa ou não é o único teatro geopolítico desses dois gigantes. A gente pode identificar outros três. Os territórios que têm contato com os seus vizinhos, tanto da Índia quanto da China, o Oceano Índico e os territórios marítimos que os seus vizinhos têm contato com esses dois países. Tanto Índia e China têm uma série de disputas territoriais ao longo da sua fronteira terrestre. Só que essa fronteira está dividida por esta cadeia, esse paredão. E essas barreiras geográficas, elas normalmente são fontes de proteção e separação, porque te protegem dos seus inimigos, são literalmente uma muralha. E por isso que a gente nunca vai assistir uma grande guerra mobilizada com soldados em choque e confronto entre esses dois países. Simplesmente esse território ele é intransponível, é uma barreira muito difícil de você acessar. Na verdade, isso não é só sobre os Himalaias, mas sobre qualquer outra disputa territorial em áreas montanhosas, seja o Afeganistão, seja as montanhas que circundam o Irã, ou uma série outra de situações ao longo da história de batalhas que nós assistimos em montanhas. Os Himalaias são uma barreira tão intransponível e tão difícil o acesso que isso explica por que em 1962, Índia e China, quando travaram uma guerra, ela durou apenas um mês. Claro que muitos vão dizer que na era da aviação, da tecnologia, da artilharia moderna e sofisticada, com mísseis de longo alcance, tudo isso pode ser superado. Até pode, eu vou mostrar para vocês o posicionamento e as estratégias tanto da Índia quanto da China. Mas o fato é que se você quiser realmente ocupar e controlar o território, não adianta você ser capaz de bombardear. Você vai ter que conduzir tropas, ocupar lugares estratégicos, até posicionar esses equipamentos de artilharia nesses locais. E o acesso dificulta que isso aconteça. O que aconteceu na semana passada é importante porque desde 1975, todos os choques que houveram nas disputas de fronteira e territoriais dos dois países não haviam tido mortos. E dessa vez sim, os soldados morreram. A pergunta que todo mundo também se fez é, mas por que eles brigaram no punho, na mão? Porque existem protocolos que impedem o uso de armas de fogo nessas regiões da fronteira exatamente para evitar uma escalada e uma guerra total entre esses dois gigantes. Eu quero deixar ainda mais claro para vocês que tipo de território nós estamos lidando e quais são as características básicas para você conduzir qualquer batalha num campo como esse. E aí, o primeiro desafio é a sobrevivência de um soldado. Nós estamos falando a altitudes, a níveis onde você tem 60% do oxigênio que você teria no nível do mar. Isso significa que você precisa ter uma dieta com alta proteína, altas quantidades de fluidos. Não é fácil de você carregar esses mantimentos. Os soldados se cansam fácil, existem riscos de coágulos sanguíneos, são temperaturas muito congelantes que podem chegar até menos 60 graus em algum desses lugares. As tropas indianas, por exemplo, elas precisam de 2 semanas para se aclimatizar à altitude. Do lado chinês,
porque eles estão localizados ali no que a gente chama do Planalto Tibetano, Platô Tibetano, que já é mais alto. Eles têm alguma vantagem em algumas partes, algumas seções da fronteira. O combate em terrenos montanhosos, ele demanda que você controle passagens estratégicas, planaltos, picos, locais mais elevados, tem estradas de acesso e suprimento a esses lugares. Então, muito da guerra ou do confronto num terreno desse é sobre infraestrutura. Aquilo que normalmente quando a gente fala em batalhas é deixado em segundo plano. Você pensa nas tropas, na infantaria, nos aviões, mas você não pensa na infraestrutura. E num combate, num terreno de montanha, a infraestrutura ela é essencial. Pontes, túneis, estradas, pistas de pouso têm um papel decisivo num confronto entre Índia e China nos Himalaias. A infraestrutura mais básica de todas talvez sejam as estradas, porque como que você vai acessar essa fronteira ou esse campo de batalha se você não consegue chegar lá? E nos últimos anos, a China vem investindo massivamente na construção de várias estradas e rodovias para chegar na fronteira e nas altas montanhas. Tanto que a China até hoje já construiu mais de 58 mil quilômetros de estradas próximas à fronteira com a Índia. Do lado indiano, até mais ou menos os anos 90, a Índia tinha adotado a seguinte estratégia, uma estratégia de defesa na qual ela não iria construir nenhuma estrada, ou seja, se seu inimigo, se a China conseguisse chegar na fronteira, ela não ia ter como avançar para dentro do lado indiano, porque não ia ter infraestrutura, não ia ter meios para ela continuar penetrando dentro do território indiano. Era uma estratégia de defesa que, ao longo do tempo, os indianos perceberam que não daria certo, porque a presença e a consolidação dos chineses na fronteira estava se tornando tão grande que aí sim a Índia mudou de estratégia e recentemente ativou a construção de vários projetos de infraestrutura, mais de 70. Uma parte deles já foi concluída, mas ainda falta muita coisa. A Índia está bem atrás em termos de estradas e acessos de infraestrutura nos Himalaias. A outra infraestrutura são as ferrovias, e aí a China tem construído massivamente também muitas ferrovias na província do Tibete, que é uma região muito grande que dá acesso à fronteira com a Índia. E a Índia, por sua vez, ela está muito defasada, tanto que desses 70 e poucos projetos de infraestrutura, todas as ferrovias não foram finalizadas. Nós temos então as pistas de pouso e aeroportos, porque se você não consegue transportar isso por carga, caminhões, estrada, você consegue levar isso, transporte aéreo, levar suprimentos e até mesmo colocar aviões na fronteira. E no quesito das bases aéreas ou pistas de pouso, a Índia está muito à frente. São mais de 20 bases aéreas próximas da fronteira. Já a China tem muito menos bases aéreas, por volta de 5, todas localizadas no Planalto Tibetano, mas devido à altitude traz muitas outras dificuldades para você operar aviões nessa região. Acho que talvez tenha até uma pergunta mais existencial ou básica que deve estar passando pela cabeça de vocês, né? Mas, afinal de contas, Reni, se tem uma barreira intransponível, tem essa muralha que separa a Índia da China, por que eles estão brigando por aquele território? E aí nós temos que entender um pouco da geopolítica da China e, obviamente, da Índia. Do ponto de vista chinês, a concentração da população chinesa está no que a gente chama de nação Han, que são a etnia dos chineses, e eles estão concentrados na costa, para o interior ao leste da China. E adjacente a esse território aqui, onde está a concentração chinesa, nós temos outras províncias que não são de origem chinesa. Entre elas o Tibete, província de Xinjiang e o interior da Mongólia. E o Tibete, ele é um planalto que ele está do lado de dentro da fortaleza. Uma vez que se você estiver no território indiano, você atravessou os Himalaias, você já está no Tibete e o Tibete está dentro do território chinês. Tudo que a China não quer que aconteça é que a Índia consiga atravessar os Himalaias e projetar, poder ou construir uma base ou estar influenciando o que acontece dentro do Tibete. Porque se ela estiver dentro do Tibete, ela está dentro do território chinês e aí a China está desprotegida. Então a China tem que garantir que essa muralha ela continua intransponível. Ela também usa e se alia a um outro rival e arqui-inimigo da Índia, que é o Paquistão.
Aliás, a bomba atômica do Paquistão foi em grande medida construída graças à ajuda da China. E o Paquistão é a única nação islâmica que tem uma bomba atômica e já entrou em guerra várias vezes e tem outras disputas territoriais com a Índia no território da Caxemira e toda aquela região da fronteira. Então, a China também se junta ao Paquistão para criar problemas para a Índia. E a Índia também se sente cercada pela presença da China. A China cada vez mais está construindo portos no Oceano Índico, nos acessos que a Índia tem, e isso está incomodando. Então, um jeito da Índia se contrapor à China é ela fazer pressão em direção aos Himalaias para penetrar e chegar dentro do Tibete, e não é por acaso que toda a disputa do Dalai Lama e a presença do Dalai Lama na Índia tem tudo a ver com esse grande jogo de sobrevivência geopolítico desses dois gigantes. Bom, quero mostrar agora para vocês propriamente onde estão localizadas essas áreas, esses territórios de disputa na fronteira. Vocês vão entender a dificuldade do que é uma guerra ali, quais são esses campos de batalhas e o que são essa região montanhosa. Vamos começar por um conceito que se chama Line of Actual Control, que é a linha de controle real, que é uma fronteira não definida ou não estabelecida totalmente, que os dois países reivindicam territórios ao longo dessa linha, que é uma linha que separa a Índia da China. Não são os 4.000 quilômetros que estão em disputa, mas você tem seções ou áreas específicas dessa fronteira. E basicamente são 3 grandes áreas com espaços menores dentro de cada uma delas. A primeira área mais ao oeste se chama Aksai Chin. Dentro dessa grande região nós temos 3 pontos específicos de conflito: o Lago Pangong, o Vale do Rio Galwan e as fontes termais de Khian. A segunda grande região de disputa é a de Sikkim, e ela está localizada entre o Nepal e o Butão. E na verdade, ela é o que a gente chama de um buffer. Buffer seria a tradução para-choque. Geopoliticamente falando, buffers servem para separar países, como um colchão de proteção. Então, a Índia, geopoliticamente, ela considera a existência de 3 buffers para se proteger da China. Um deles é o Nepal, o outro é o Butão e o terceiro é a Sikkim. Essa região é uma cadeia de montanhas incrustada bem no meio entre o Nepal e o Butão. A terceira grande área é o território de Arunachal Pradesh, que ele é controlado pela Índia, reivindicado pela China, e ele está localizado bem ao nordeste da Índia. Bom, vamos voltar para a primeira grande região, que é o Aksai Chin. E desde o fim da Guerra Sino-Indiana, em 1962, a China controla esse território e a Índia reivindica como parte de um território da Caxemira. A região está do lado do glacial de Chiang Saen, que é o campo de batalha mais alto do mundo, pessoal. Essa região de Aksai Chin tem uma paisagem árida, dura e é muito elevada, mais ou menos uns 5.000 metros de altitude. E ela é um grande planalto, então de todas as regiões da linha de controle real, aquela fronteira extensa, dos 3 pontos que eu comentei com vocês, esse talvez é o único onde você possa ter um combate, uma batalha mecanizada, ou seja, tanques e outros armamentos motorizados. Bom, como que os países acessam essa região? E aí a infraestrutura, de novo, é a parte mais estratégica e importante. Do lado chinês, a presença militar ela acontece com o apoio de uma estrada, que é a G219, que ela se estende de Latse paralelamente à fronteira com a Índia, chegando até Yancheng, no norte de Aksai Chin. Da G219, uma série de outras estradas secundárias se estendem por volta de 200 quilômetros em direção à fronteira, a linha de controle real. Do lado indiano, eles dependem principalmente de estradas menores que se estendem de Srinagar para chegar na linha de controle real à fronteira. Uma disputa nesse território seria uma investida da Índia para recuperar o Aksai Chin, que é o que ela reivindica. Isso seria feito com auxílio de tanques e o Mountain Strike Corps, que é uma divisão do exército indiano que foi criada exatamente para lutar em montanhas. E claro que do lado chinês, eles estão cavando trincheiras e bunkers e estão numa posição clássica de defesa e crescendo a sua infraestrutura para trazer mais tropas e suprimentos. O que a Índia quer é destruir essa infraestrutura e impedir que a China possa usar isso.
Então, são mais ou menos posicionamentos lado a lado e tentar trazer o maior número de tropas para próximo desse lugar. Vamos falar do segundo território em disputa, que é a zona ou a área, a região de Sikkim. Sikkim é uma outra região que foi palco desses choques e conflitos, e o último foi em 2017. O conflito aconteceu no Planalto de Doklam, que a China tem disputado com o Butão a reivindicação desse território, né, que está ao leste do Vale do Chumbi, que ele serve de um buffer contra possíveis ataques indianos no vale. Ou seja, quanto mais a China penetrar o fundo do Planalto de Doklam, mais dentro do território indiano ela está. A Índia tem uma vantagem topográfica nas montanhas de Sikkim, dando ao setor uma área estratégica para lançar uma ofensiva contra as posições chinesas. A vantagem, a posição indiana dali é muito boa e as forças indianas conseguem atacar até a estrada S-204 dentro do vale, fechando toda essa região de entrada do Vale do Chumbi. Por fim, a terceira grande região, Arunachal Pradesh, controlada pela Índia, reivindicada pela China. Esse é um terreno difícil do ponto de vista do combate militar, um terreno montanhoso dos Himalaias do lado chinês e uma floresta densa que impossibilita qualquer guerra mecanizada do lado indiano. A luta nessa região se daria muito mais com infantaria e artilharia, soldados marchando, mas ainda assim com um difícil acesso. A geografia da região ela favorece principalmente a China, devido ao controle dos picos mais elevados do lado do platô tibetano, que é mais alto, então ela tem uma visão superior de cima do território que a Índia está presente. A China também se beneficia de uma infraestrutura superior na região. A estrada S-202, por exemplo, ela chega até a cidade de Taiwan, que já está do lado indiano. Enquanto que uma outra estrada chinesa ali, a S-306, ela permite uma movimentação lateral leste-oeste das forças chinesas no setor. Nessa região toda, um outro elemento de infraestrutura importantíssimo são as ferrovias. E a China tem construído muitas ferrovias dentro do platô, planalto tibetano, para povoar, ocupar e se posicionar estrategicamente ali. E sabendo que essa é a grande plataforma, a grande base de projeção de poder e de suprimentos para a fronteira com a Índia. É importante a gente entender e lembrar que o Heartland, o coração, a grande concentração da população indiana, ela está muito próxima dessa fronteira com a China. Enquanto que o grosso da população chinesa está muito longe da fronteira com a Índia. Ou seja, se a China consegue posicionar os seus mísseis na fronteira com a Índia, ela tem uma posição estratégica muito superior do que mesmo que a Índia consiga posicionar os seus mísseis na fronteira com a China, porque os mísseis indianos não vão alcançar o grosso, a grande população chinesa que está lá na outra costa do Pacífico. A Índia está correndo atrás do prejuízo nessa área da fronteira, principalmente em relação à infraestrutura. E por isso que ela está construindo 2 túneis para reduzir o tempo de viagem entre Tezpur, que tem uma base militar indiana, e Tawang, que está próxima da fronteira com a China. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a questão geográfica ela faz toda a diferença, não só na geopolítica, na estratégia do país e nos seus movimentos, mas na questão geoestratégica, no combate, no campo de batalha, no terreno, como que você vai se movimentar, posicionar suas tropas, sobre o que são as disputas, não são de forças, mas em muitos desses locais, como os Himalaias, são sobre infraestrutura, que estradas que você vai controlar, como que vai ser o acesso, qual a passagem de montanha. E é muito interessante a gente ver essa disputa entre os 2 gigantes, as 2 maiores populações do mundo, quase 20% do PIB mundial. E felizmente isso dificilmente vai acarretar numa guerra de grande escalada, porque a geografia impede. E essa muralha que separa os 2 países, ela tem um papel determinante, na verdade tem um papel determinante em todas as batalhas de terrenos de montanha. Eu vou voltar a falar disso em outros vídeos, isso é geoestratégia pura, influencia a geopolítica de vários países e tem muitos exemplos históricos interessantes. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, vem para o debate com o professor Roque, segue o canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo. Valeu, pessoal!